Salve, galera, tudo bem? Prazer recebê-los todos mais uma vez aqui. Dessa vez a gente está invertendo um pouquinho os papéis aí, falando um pouquinho do nosso programa Kickoff dessa semana, semana 10 que está rolando, semana 9 que já passou. Chegamos na metade da temporada, né? Quem diria que a gente teria uma temporada tão movimentada, eu diria, ouso dizer também, bem disputada, né? A gente tem muitas equipes embaralhadas, poucas equipes que despontaram, quem tá ganhando, que a gente imaginava que ia ganhar tá perdendo, quem tá para perder tá ganhando, tá virado um suco de confusão que a gente gosta daquele jeito. E, obviamente, né, não poderia deixar de convidar meu queridíssimo amigo Everton. Seja muito bem-vindo para mais uma vez estarmos aqui falando sobre o programa Kickoff. E aí, galera, vocês estão bom? Pois é, essa semana é a semana de placares baixos, né? Se você for olhar aí, tiveram 4 jogos aí com mais de 30 pontos e muitos jogos com times perdendo só com field goals, né? Então, realmente, mostra que a competição já chegou na metade e a gente já, querendo ou não, tem preferidos, né? Inclusive, divisão preferida, né? Então, realmente, semana de poucas folgas e embates aí interessantíssimos. Verdade, verdade. Realmente teve bastante movimentação. Chegamos agora no marco da metade da temporada aí, literalmente, né? Com 9 semanas aí, das 18 que se passaram. Lembrando que cada equipe folga pelo menos uma semana da temporada, né? Então já estamos aí oficialmente na metade da temporada regular da NFL. Né? Para fazer um pouquinho diferente a dinâmica hoje, a gente vai falar, em vez dos resultados em específico, falar um pouco das conferências, já que a gente tem um cenário um pouquinho mais desenhado aí em relação às equipes, né, às conferências em si. E a gente vai abrir aqui falando da AFC, né, que é por ordem alfabética aqui, respeitando a nossa sequência, falando primeiramente da AFC Leste, né, que a gente teve aí, as equipes todas jogaram nesse final de semana, né, começando aqui com o líder da divisão, que é o Miami Dolphins, seguido pelo Buffalo Bills, está em segundo lugar com 5-4, né? E aqui dando um spoilerzinho, né? Se a temporada acabasse agora, os Bills estariam fora da pós-temporada, né? Então, um cenário bem inesperado, vamos dizer assim, né? Olhando para o início da temporada, uma equipe que tinha talvez tudo para dominar a divisão, agora nesse momento, fora dos playoffs por enquanto. Os Jets com 4-4, depois na sequência, e os Patriots, né? Então, um apanhado rapidinho aqui. Os Dolphins foram para a Alemanha, jogaram contra os Chiefs nesse domingo de manhã, né? O jogo aconteceu aí em Frankfurt, na primeiro jogo da série de jogos da Alemanha. Teremos mais um nessa próxima semana. E perdeu, né? Cara, o que dizer desse Miami Dolphins que não consegue ganhar de uma equipe com campanha positiva, né, Eve? Eu acho que isso já beira a preocupação, né? Tá certo, o Chiefs é uma equipe aí que está figurando aí na casa de apostas aí que vá para o Super Bowl, mas o fato é que, né, joga diferente, né? Joga abaixo, e eu fiquei surpreso porque eu achei que esse tabu ia ser quebrado. Afinal de contas, o Chiefs até então não tem dado surras, não tem dado aquelas demonstrações exacerbadas de jogos, principalmente ofensivos, mas o fato que o Chiefs jogou o que precisava, segurou todo mundo em seu lugar, né? Tua não foi tão prolífico em jardas como normalmente por mais que lançou mais que o Patrick Mahomes, mas isso mostra que o time em si é mais equilibrado, né? Tanto defesa quanto o ataque. Então o Kansas City Chiefs vence o jogo na Alemanha, um jogo que, né, foi em casa para eles, né? Conta como um jogo em casa para a equipe dos Chiefs e enfim, né? Azeda aí o Miami Dolphins com 6-3 nesse momento, que podia estar liderando a conferência, mas são 3 derrotas para times de campanhas positivas, né? Se entrar no playoffs, a probabilidade de se seguir essa máxima aí não vence na primeira rodada, né? Pois é. Engraçado destacar também que as 3 derrotas da equipe dos Dolphins foram para 3 equipes com campanha positiva. As outras 6 vitórias que a equipe tem na temporada até então foram com equipes com campanha de menos de 50% de vitórias, né? Então, o cenário é meio preocupante, né? Bom, virando a página aqui falando do Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills também jogou nesse fim de semana e perdeu, né? Perdeu para o Cincinnati Bengals, um adversário à altura, muitas emoções à tona também, revivendo aquela situação do Damar Hamlin, né? O jogo foi em Cincinnati, né? Que também apresentou aí toda esse extra, vamos dizer assim, né? Mas a verdade é que Buffalo não teve uma grande atuação e acabou perdendo, né? Exatamente. O Burrow tem esse quê aí contra essas equipes, né?
Enfim, Buffalo joga muito bem uma semana e não joga muito bem uma semana. Não é terrível, mas é, a verdade é que Bengals melhorou muito, né? Enquanto o Buffalo começou mal, foi bem, foi mal, foi bem, foi mal, o Bengals começou mal e só tem melhorado, né? Então, assim, esse é o Bengals que a gente imaginava na semana 1 e 2, tá jogando agora na semana 9. Já descansou, né? A gente tem que lembrar que o Bengals já descansou e, assim, é um time que melhorou muito depois da folga. Tem um stint maior, que não tem mais folga até o final das semanas todas, mas enfim, Buffalo também tem esse fraco aí com algumas equipes, né? Assim como o Dolphins e, né, quarta derrota aí para os Bills e só para reforçar, né? Essa divisão que nem você comentou no começo, todos jogaram, todos perderam, né? Então, né, Buffalo deixa escapar, né? Podia estar empatado ainda com a campanha é, com o Dolphins, mas enfim, não tem um problema de jogos fora de casa, né? Também são Verdade. 3 derrotas fora de casa das 4, então assim, Buffalo é uma equipe muito boa, mas não está jogando muito bem. Nesse momento, como você comentou, está fora porque tem uma divisão inteira entrando nos playoffs se eles acabassem, né, se a semana da temporada regular acabasse agora. Mas tem muita coisa para acontecer. Não acho que a divisão toda que a gente vai falar mais para frente vai entrar, né? Isso é quase impossível, mesmo porque a gente tem esse Buffalo Bills aí que não folgou, né? A gente também tem que lembrar isso e é o tipo de time que tem uma inteligência maior para aproveitar esse descanso e tudo mais. Então eu acredito que vai ter não duvido nem um pouco que talvez lidere essa divisão em algum momento devido a esse sintoma do Dolphins. Acredito numa melhora maior do Bills do que talvez um conserto aí da equipe do Miami. Perfeito, né? Acho que um ponto importante de destacar aqui também é que mais um jogo que o Buffalo Bills não tem jogo terrestre, né? Não conseguiu produzir nada pelo Uhum. chão. Precisa dessa ajuda, porque acho que jogar sempre na mão do Josh Allen, embora o jogo aéreo tenha fluído bem, o Stephon Diggs está tendo uma boa temporada, o Josh Allen mesmo correndo com a bola também, ele é um cara produtivo, mas precisa dessa expansão ofensiva, no meu ver, para poder ter, de fato, aí deslanchar um pouco mais a temporada e quem sabe alçar voos mais altos. Mas, né, voltando a reforçar, nesse momento os Bills estão fora da pós-temporada. Se a temporada acabasse agora, óbvio, tem muita coisa para acontecer. Ainda acho que vai ser revertido esse cenário, mas com certeza não é uma expectativa depois de 9 semanas que se imaginavam, né? Em relação a essa parte do Buffalo Bills, né? Só é importante também voltar aqui rapidinho: os Dolphins pegam folga na semana 10, tá? Os Bills não tiveram folga ainda, ambas equipes com 9 jogos na campanha até agora, né? E os Bills pegam folga na semana 13, se não estou enganado. Mas enfim, mais algumas semaninhas à frente aí. E outra equipe também que jogou aí neste domingo, na verdade, na segunda-feira, né? No jogo de prime time, foi o New York Jets. E, Isso. cara, que situação do New York Jets, que bagunça ofensiva. A defesa tá fazendo né, a famosa ditada, né? Tá jogando como Pelé e o ataque joga como Uhum. Mané. Que situação muito delicada. E acho que a pergunta não tem como a gente fugir. Como seria essa equipe com o Aaron Rodgers, né? Acho que com certeza poderia estar, eu vou dar minha opinião aqui, que estaria liderando essa divisão, tá? Eu acho que hoje ele seria o primeiro colocado da AFC Leste aí, porque realmente, se tivesse alguma produção ofensiva, poderia ter vencido, né, alguns jogos, né, esse dessa semana em específico também, contra os Chargers, que a equipe teve um grande momento defensivo, mas o ataque não conseguiu capitalizar em nada e meio que murchou a bola, né, Eve? É complicado, né? Eu ainda tenho uma posição tanto cética quanto a proteção do Aaron Rodgers, né? Afinal de contas, a gente teve jogos aí que o Wilson foi sacado várias vezes. Então, eu também não sei quanto que o Aaron Rodgers, perto dos seus 40 e todos, conseguiria se manter Verdade. saudável. Obviamente, né? Em 15 minutos da primeira semana, ninguém esperava tendão de Aquiles, mas era porque ele estava sofrendo muita pressão. Mas com certeza não teria essa campanha. A campanha seria diferente, né? Não seria um 4-4, talvez um 6-2, um 5-3, possível, mas com certeza não seria um outro time. Isso não há o que negar, porque special teams do Jets é muito bom e a defesa é melhor ainda. Então, o special teams já não é mais
não vou dizer que não faz diferença, mas faz um pouco menos diferença que fazia anos atrás, né? Que a gente tinha mais liberdades, o chute Sim. era mais As longe e regras tal. mudaram muito também As para regras mudaram justamente para manter os jogadores mais saudáveis, hein? isso. Mas eu acho que, por exemplo, esse é um jogo contra o Chargers da segunda-feira, talvez tivesse vencido porque em alguns momentos segurou o Chargers, né? No segundo e no terceiro quarto aí nada aconteceu no jogo para nenhuma das equipes, né? A defesa segurou o Chargers como pôde, mas o ataque dos Jets não apareceu, né? Que era onde precisava. E é um dos jogos que eu falei, é, 2 field goals aí para a equipe dos Jets, né? Com certeza absoluta não seria um resultado, talvez, com o Aaron Rodgers, seria de 2 field goals. Então, realmente o Jets tem uma... E ele estava em campo, né? Tá lançando, faz 56 dias a cirurgia. Se o Lançando Jets... 50 jardas, tá? Não é um passezinho de 5, 10, não. O cara tava lançando Exato. bombas. E com mobilidade. Então, eu acho que o Aaron Rodgers volta aí nas próximas semanas. A gente talvez veja ele na semana 12, 13, enfim, né? Talvez uniformizado, não sei jogando, mas é porque ele está numa velocidade de recuperação muito grande e o Jets precisa, né? Eu acho que o Aaron Rodgers e o Fernando Alonso, né, o piloto de Fórmula 1, eles têm muito em comum, assim, que eles têm uma sede de participar, de competir muito grande, que eu acho que faz com que eles voltem e se recuperem mais rápido. Mas, enfim, né, é um achismo meu, porque se ele não voltar nesse período, não dá para, eu acho que não vai dar tempo de salvar a campanha dos Jets. E aí, se isso ficar bem claro que realmente não vai dar, porque você tem outras divisões com 2, 3 times aí com campanhas muito boas, né, talvez não seja nem inteligente forçar antecipar essa entrada, mas a gente só vai saber nas próximas semanas. Não tem o que fazer. Aguardem cenas dos próximos capítulos, essa é a verdade, né? Mas realmente Uhum. os Jets precisariam de uma ajuda, acho que cairia muito bem para esse ataque nesse momento, né? Bom, e falando do lanterninha da nossa divisão, da AFC Leste, né? Por tantos anos, né? Os Patriots foram tão dominantes e hoje estão amargando aí a última posição da AFC Leste, né? 2-7 agora, mais uma derrota, a equipe foi derrotada deixa eu só ver quem foi o Washington Commanders. Commanders, né? Por uma posse de bola 20-17, um jogo também bem apertado, bem disputado, basicamente até o fim, né? E os Patriots acabam saindo derrotados, né? O que está acontecendo por lá, na Nova Inglaterra? O Patriots tem diversos problemas, né? E é um problema de time mesmo, não é um problema eu não acho que o Mac Jones seja o problema, por mais que está abaixo, mas eu acho que é uma consequência, né? Não corre bem, não lança bem, não defende bem. Nada tá dando É, muito certo, essa é a verdade, né? isso. E, por exemplo, se você for olhar as estatísticas, o Mac Jones tem uma interceptação na última campanha, na campanha da virada ou na campanha do empate, mas é um drop entre os braços entre as mãos do receiver. Então, assim, sabe, eu acho que essa jogada em si e tantas outras do ano, mas essa caracteriza assim, tipo, o Patriots não tá bem em nenhum sentido, porque o Mac Jones, podia ter lançado um passe melhor, mas, cara, não é assim, né? Tá toda hora escapando e tudo mais, mas o receiver deixou a bola escapar e a bola caiu no colo do defensive back. Então, assim, o jogo morreu ali, faltando um pouco menos de 2 minutos. Né? Não sei se ia empatar, eu achava que o Patriots ia vencer esse jogo, mas assim, eu acho que isso é o que explica muito de como tá. O Patriots tem muitos problemas, precisa de gente. Eu acho que a receita de fazer um bom time com pessoas desconhecidas, ela já não serve mais, porque tinha pelo menos uma pessoa super conhecida que chamava Tom Brady, não tem, né? Tem também agora rumores aí que Belichick vai trocar, inclusive para o Commanders. Eu acho uma baboseira imaginar isso. Mas enfim, o Patriots precisa de alguns jogadores para liderar. Eu acho que falta um pouco disso, de trazer um pouco esse DNA de Experiência, volta. talvez. Isso, e para sair dessa. Eu não vou dizer sombra, porque não tem uma campanha lá em New England dizendo assim, volta Tom Brady, você, né? Não tem isso. Uhum. Mas eu acho que falta liderança nesse time, porque o Belichick, tendo o seu xerife aí dentro de campo, sempre consegue trazer uns times diferentes. Então, acho que o Patriots só precisa de algumas peças e vai procurar início no ano que vem, porque não tem como salvar mais a campanha. É verdade. Para esse ano eu acho que é muito difícil, né? Importante também falar sobre, né, o Josh McDaniels, ele foi desligado do Las Vegas Raiders, né? Então talvez uma possível volta, uma reunião aí com seu antigo mentor, já que muitas vezes, né, em casos semelhantes, né, em que ele esteve em outro time, depois ele voltou para os Patriots, então
Vamos ficar de olho para ver se, quem sabe, não pode voltar uma dupla aí, Belichick e McDaniels, né? Que deu muito McDaniels. certo, tem uma receita com muito sucesso, quem sabe pode ser uma coisa que possa servir aí de motivação para a equipe para o ano que vem, para ajustar, principalmente o lado ofensivo da bola, né? Que não tem dado muito certo, né? Mas enfim, vamos lá, vamos guardar as cenas dos próximos episódios aí. Enquanto isso, a gente passa aqui adiante falando da AFC West agora, né? Ou Oeste. Bom, temos aqui os Chiefs, os Chargers e os Raiders. Essas três equipes jogaram. Os Broncos folgaram nessa semana 9 e voltam a ação na semana 10. Os Chiefs já falamos que venceram os Dolphins aí na Alemanha, né, no jogo de domingo de manhã. Os Chargers também, comentamos que venceu os Jets. E os Raiders também venceram com propriedade, por sinal, um grande jogo aí no comando novo do Antonio Pierce, né, que chegou botando bastante moral na equipe aí. Uma vitória expressiva de 36 sobre os Giants, que obviamente tem os seus problemas, né? E depois também vamos falar aí de preocupações muito grandes para a franquia de Nova York, mas deixamos para falar quando chegar na NFC. Mas aqui falando da AFC West aqui, acho que temos um cenário um pouquinho mais estabelecido, né, Evi? Os Chiefs aí dominando a divisão, acho que muito provavelmente vão vencê-la, acho que pelo tudo que vem se encaminhando. E também acho que fica o questionamento, é o favorito da AFC nesse momento? Eu acho que o Chiefs é o favorito pelo simples fato de que ele venceu os jogos difíceis, né? Ele tem 2 derrotas, acho que perdeu os jogos que talvez pudesse perder, mas, por exemplo, esse jogo na Alemanha, que era um lugar que teve a viagem de longa distância, pega uma equipe que é muito boa em marcar pontos, principalmente, né? Não tão boa em defender, e você para a equipe, então eu acho que mostra isso. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente pode assistir todos os jogos dos Chiefs, a gente vê jogadas inteligentes dos jogadores. Entendeu? Sabe, parece que foi uma coisa assim, ó, quando acontecer isso, a bola for para aquele lado aqui, você pega. O Chiefs tem uma habilidade muito grande de passar a bola para trás para um outro jogador. Por quê? Porque os jogadores, eles têm essa inteligência e essa segurança. É difícil você ver um erro primário dessa equipe. Então, assim, os jogadores entendem muito o jogo e eu acho que isso sim faz o Chiefs muito especial, além da magia do Mahomes e do Kelce, entende? Então, assim, é um time que joga muito bem quando precisa jogar. Então eu boto muita fé ainda na AFC como os Chiefs. Mais fé do que no Raiders, no Ravens, que está aí com a mesma campanha no momento, está empolgando. Mas eu acho que essa inteligência que tem dentro de todo o elenco do Chiefs é o que faz a diferença. Perfeito, acho muito bem colocado. E importante também falar sobre a defesa. A defesa dos Chiefs fez uma grande partida nesse domingo, né? Foi muito bem, foi um dos alicerces aí pro resultado. Inclusive, os Dolphins não pontuaram pela primeira vez na temporada no primeiro tempo, né? Foi a primeira vez que a equipe saiu zerado com o placar de 21-0, levando para o intervalo, né? 21-0 para o intervalo. Então, foi uma grande atuação defensiva também dos Chiefs. Depois, os Dolphins até ameaçaram um pouquinho aí no terceiro quarto, deram uma respirada, mas na reta final os Chiefs ainda seguraram aí firme a bandeira e conseguiram representar aí a vitória da nação do meu Deus do céu, me fugi as Do palavras aqui. reino. Isso, do Chiefs Kingdom, né, lá na É. Alemanha, né, vitória importante para a equipe contra um grande adversário, que nem mencionado, muito bem falado. Bom, depois aqui a gente tem, acho que uma mistura sei lá, emoções, né, os Chargers e os Raiders aqui estão, nesse momento, empatados nas vitórias, né? Que ambas as equipes estão com 4, mas os Chargers estão na frente por conta da porcentagem, né? Porque os Chargers folgaram já na semana 5 ou 6, se não estou enganado, né? E os Raiders ainda não pegaram a sua folga, vão folgar mais adiante na temporada. Então, os Chargers ainda estão na frente por conta desse critério de desempate. Mas acho que são duas equipes aqui que estão bem no limbo, né? Assim, eles têm chances, porque se a gente for olhar para a divisão que está roubando todas as vagas de playoffs aí, eles estão a uma vitória das campanhas das demais equipes. Então, assim, eu não sei o quanto que o Raiders vai mudar, né? Eu não sei quanto que tinha, quais animais estavam presos, né? Aí, né? Então, assim, não dá para saber, porque o Raiders já está com outro quarterback, agora está com outro técnico, então, assim, não dá para botar fé. Eu boto muito mais fé nos Chargers, que tem um time muito bom e que venceu muito bem uma equipe muito defensiva, né? Então, assim, essa foi uma boa vitória dos Chargers. Então, né, por mais que o Raiders vá lá, joga contra Nova York, tira Daniel Jones,
saca quase 9 vezes o quarterback reserva lá, o De Vito. Prefiro. Então, entende? Então, assim, é um jogo defensivo do Las Vegas Raiders incrível, né? Mas, assim, vai conseguir replicar isso, né? Não pode jogar todas as semanas contra os Giants, né? Então, assim, nesse momento eu vejo um pouco mais de brilho na campanha dos Chargers do que dos Raiders. E mais chances para o time de Los Angeles também, porque né, as outras, a gente tem alguns times aí dentro da IFC que a gente não sabe exatamente o que esperar, né? Eu não sei até onde o Browns vai conseguir se manter como a segunda melhor defesa da NFL e vai conseguir ganhar os jogos importantes, porque, né, às vezes perde jogos bobos e de maneiras, assim, uma posse e tal, então, assim, erra mais nesse aspecto, mas, assim, vai ser no tapa, tá? Essas vagas aí de wildcard vão ser no tapa dentro da AFC. E é importante que cada vitória importa, né? Porque provavelmente vai ser ali na semana 18 ali, naquela disputadíssima, critérios de desempate, ponto, enfim, tem que ganhar, aproveitar essas oportunidades que teve até aqui para poder transformar em vitórias, tentar pelo menos, né? E quem sabe buscar essa classificação. Mas é verdade, acho que os Chargers nesse momento estão um pouquinho acima, porque acho que tem um pouco de plano de jogo mais definido, o quarterback um pouquinho. O quarterback melhor, né? Porque o O'Connell agora que vai assumir a titularidade, ao que tudo indica, né? Depois da saída do Jimmy Garoppolo, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa fase, mas os Chargers agora 2 vitórias seguidas, né? Tô começando a dar uma volta por cima, ainda assim, sem muita credibilidade. E os Raiders também, acho que passam por muitas mudanças, e isso também vai impactar, provavelmente, em um cenário bem turbulento aí, bem incerto nos próximos dias, né? Por último, a gente tem os Broncos aqui, que estão com 3 vitórias e 5 derrotas. A equipe folgou nesse fim de semana, mas veio de uma vitória muito importante na semana passada, né? Quando conseguiu vencer o Kansas City Chiefs, num jogo que a gente praticamente ninguém esperava aí que fosse vencer. E aí, o que a gente espera desse Denver Broncos aí? Acho que tem esperança nessa temporada, não? Eu acho que nessa temporada não, porque são 2 jogos para ter uma campanha empatada, mas eu acho que é muita coisa para remar, mas é a segunda vitória seguida, né? Na semana 8 vence aí a equipe dos Chiefs. Russell Wilson joga muito melhor do que no outro ano, então, assim, eu acho que o Broncos eles se encontraram. Então, a gente precisa entender como é que vai funcionar as próximas semanas, mas acho que o Denver Broncos, para a temporada do ano que vem, eu acho que ele já tem uma boa direção. Porque, né, comparando com o líder da divisão deles, que é o favorito, eles têm, enfim, eles têm estatísticas, eles têm números, né? Eles faltam, aquilo que falta às vezes no Bills, né? É finalizar algumas partidas. Então, eu acho que se o Broncos resolver isso, vai ser uma equipe que vai roubar a cena aí dentro da AFC no próximo ano. Mas eu acho que não é 3-5, né? Pensar que você precisa ter 5 derrotas para estar no playoffs, né? E brigar. Então, assim, vai ganhar todas agora, mas é algo muito forte de se pensar, né? Dessa equipe de Denver. Então, pensar em playoffs, eu acho que para eles não é uma realidade alcançável. E olhando para os próximos confrontos também, não tem vida fácil, né? Tem semana que vem, próxima semana joga contra os Bills, depois tem Bronco, com Vikings, aliás, né? Óbvio, os Vikings agora enfraquecidos sem o Kirk Cousins, né? Kirk Fora da Cousins. temporada, embora jogou com o Josh Dobbs, venceu, então, né? Incógnitas aqui. Depois Browns, Texans, Chargers e Lions, né? Então, os próximos 6 jogos aí, talvez 2 vitórias possíveis, né? Acho que na casa das apostas hoje talvez seria essa a probabilidade, mas enfim, não tem vida fácil, nem um pouco nas próximas semanas, então difícil imaginar que um cenário seja de virada de chave no momento. Mas enfim, vamos aguardar aí também. Bom, seguindo em frente aqui, vamos para a EFC Norte. Essa divisão aqui, meu amigo, esse aqui é briga de cego com faca sem ponta, pegar, pegou, tá todo mundo no páreo, é um negócio que não tem definição. Obviamente, a gente tem que falar dos Ravens, que nesse momento estão liderando a divisão com 7-2, né? Também fizeram mais uma grande atuação agora nessa semana, vencendo a equipe do Seattle Seahawks, né? Um 37-3 maiúsculo. A equipe fez uma Maiúsculo. grande atuação e defensivamente também mais uma grande atuação que vai botando essa equipe, para mim, a defesa hoje top 5 da NFL, quem sabe até mais, viu? Tá jogando muita bola, afinadíssimo. Depois a gente tem a confusão, né? A confusão aqui, 5-3 para os Steelers, 5-3 para os Browns e 5-3 para os Bengals, né?
Os Steelers folgaram nessa semana? Folgaram nessa semana. Não, jogaram na quinta-feira e venceram os Titans, exatamente, né? Então também um jogo disputadíssimo, né? Quem folgou nessa semana, na verdade, foram os Browns, não, os Browns também jogaram. Não, os Browns folgaram, né? Dessa divisão ninguém folgou, todo mundo jogou. Verdade, todo mundo jogou, verdade, você tá certo. Isso. E todos venceram, por sinal, né? Os Ravens Exatamente, venceram, os Browns venceram, os Steelers também, e os Bengals também venceram os Bills, que nem a gente comentou antes, né? Só deixa eu pegar os resultados aqui, porque os Browns venceram os Cardinals 27-0, né? Obviamente os Cardinals enfraquecidos, mas ainda assim uma atuação também importante, uma vitória importante para o andamento da temporada. Se não vencesse essa partida, seria o último da divisão, né? Exatamente. Aí você tem o Ravens e o Bengals que venceram as últimas 4 partidas, né? E aí você olha para a campanha do Bengals, eles venceram os últimos 4 jogos e eles têm 5 vitórias, ou seja, eles estavam 1-3 e agora eles estão 5-3. Então, assim, realmente é o tipo de jogo que o Browns, é aquilo que eu falei, o Browns ele é obrigado a vencer todos os jogos aqui, porque Mike Tomlin tem o Steelers, que está começando a pegar cada vez mais fogo com a dupla pick, né, Pickens e Pickett. Então... Detalhe, o Deontay Johnson voltou, né? Ele estava lesionado também, um jogador que tem adicionado bastante, agregou bastante desde a volta dele também no jogo aéreo. Isso, então assim, o Steelers é uma equipe que melhorou, com essas adições e com esse entrosamento. E aí e o Browns, querendo ou não, normalmente ele não tem um bom desempenho dentro da divisão. Verdade. Isso não é uma... Exceto não contra os Bengals, né? Contra os Bengals é uma... Exato, daí ele é a criptonita dos Bengals. Mas assim, Burrow. contra os Steelers e contra o Ravens, normalmente esses times Não ganham do Browns. Então assim, beleza, 5-3 para todas as equipes ali, todo mundo venceu, mas, cara, vai ser complicado. Hoje essa divisão inteira está indo para os playoffs, se acabasse hoje, mas eu acho que não acho que 2 equipes daqui vão, porque você tem outras equipes aí que estão num momento muito bom. Né? Eu acho que o Bills vai conseguir, sim, ter uma campanha melhor do que essas equipes. E né, tem o Texas também, que está começando a dar uma engrenada e está começando a ficar extraordinário. É verdade. Né? Então, vamos ver. Mas, assim, é a divisão que historicamente é muito difícil, muito defensiva, e aqui vai ser no detalhe entre eles, vai ser no detalhe. Sim. E os confrontos divisionais dessa divisão em específico são muito bons também. Geralmente são jogos disputadíssimos, bem essa carga emocional também elevada que ajuda a ser jogos mais apertados. Então é difícil ver placares elásticos entre essas equipes aqui. Mas eu também acho que realmente são. Hoje, se acabasse, as 4 equipes seriam classificadas, mas a verdade é que eu acho que só 2 aqui também vão. Para mim, os Ravens e os Bengals vão passar, e os Steelers e os Browns aí vão. Vamos ver se o espírito da mãe de Ná hoje baixou no santo aqui e vai dar certo. Vamos esperar a semana 18 para confirmar. Mas é isso, né? Então, 4 jogos, 4 vitórias para as equipes da AFC Norte, e agora fechando a AFC para a AFC Sul, né? Os Jaguars, esses sim folgaram, não jogaram nessa semana, né? Os Texans jogaram e venceram, né? Uma grande atuação, e por sinal, contra os Bucks, um jogaço, né? 39-37, a equipe de olha, que falar do CJ Stroud, né? Que jogador 470 jardas. Quebrou o recorde, 5 touchdowns. Nenhuma interceptação, detalhe importante de ressaltar. Então, tá jogando muito o nosso menino CJ Stroud aqui. Grande jogo dele, grande atuação. Coloca a equipe com 4-4, né? Os Jaguars com 6-2 na ponta. Os Colts jogaram e foram derrotados. Não, venceram, na verdade, os Panthers, né? Por 27-13. Um jogo também lá não muito movimentado, mas uma vitória protocolar aí dos Colts, né? E por último, na lanterninha da divisão, os Titans com 3-5, equipe que jogou na quinta-feira e foi derrotada. E, os Colts tiveram aí 2 touchdowns defensivos, né? 2 pick six, né? Exatamente. Então, assim, pegaram o adversário, como é que é o nome do quarterback do Bryce Young? Né? Que ao contrário do CJ, né? Tá numa fase ruim, mas lógico, são equipes diferentes, né? Então, Colts vence com 2 touchdowns ofensivos, Texans vence um jogo extraordinário contra 39-37 contra os Bucks, que também vem fazendo uma campanha melhor do que a gente podia imaginar. Né?
O CJ Stroud pega a bola com 40 segundos, Exato. vai lá, bota a bola embaixo do braço e decide a partida. Que jogaço. Exatamente, 46 segundos, começou a última campanha e só foi sucesso, né? Foi tipo, foram jogadas, não foram faltas, não foram interferências, aquelas coisas que às vezes a gente vê numa reta final de partida. Então, assim, o Texas ganhou o jogo. O Texas ganhou o jogo. Sem kicker, Colts né? O vem, kicker se machucou, bem né? lembrado, o kicker era o running back. Então, assim, É verdade. teve um momento que foram para 2 e deu certo, Sim. teve outro Quartas momento descidas que arriscaram ele também chutou. porque não tinha field goal. Ele chutou, o running back Exatamente. acabou entrando e chutou um field goal, né? Que estava E bem próximo, acho que acertou. de 25, 27 jardas, alguma coisa assim, né? Mas as Uhum. outras tentativas mais longas, a equipe teve que optar pela quarta descida e no final das E contas se converteu. pagou muito bem. Foi desse jeito que venceu o Bucks, porque o Bucks estava normalmente ali liderando o placar e aí o Texas toda hora ali remendado no meio da partida. Então, assim, foi um jogo incrível de assistir, foi impensável. Eu como fã do Sooners, fiquei um pouco chateado, né? Ver que o Mayfield teve que passar por isso, mas enfim, jogo incrível, mostra que essa equipe aí tem muito ainda a mostrar para nós. Só aproveitando que a gente está falando dessa divisão, né? O Jaguars 5 partidas seguidas venceu, então também está numa tocada excelente, folga agora, deve vir melhor ainda. Titans é decepção dessa divisão, ano passado liderou, esse ano está ao contrário. E o Colts, né, não pode depender só de touchdown defensivo, né? Afinal de contas, 27-13 é duas posses de bola que é o touchdown defensivo. Então, ofensivamente, não foi tão melhor que os Panthers, né? E o Panthers, como teve que correr atrás do placar, acaba expondo mais a bola e você pega, enfim, Bryce Young, 3 interceptações no jogo, 2 pick six, é uma coisa broxante. Mas eu acho que o Colts tem que jogar melhor esse tipo de jogo, né? Porque era uma característica correr muito bem com a bola, não é mais. Gardner Minshew está sendo um quarterback ok e nada mais, né? Então, enfim, Colts está se refazendo, sonhar com playoffs, eu acho que é um otimismo bem exagerado. E o Titans pode trocar a maioria aí, por mais que até melhorou, né? Desde a saída do Ryan Tannehill, Tannehill, né? Pois com, é, com a entrada do Will garoto Levi, maionese. Isso. exatamente. Teve uma grande Mas atuação na semana passada, mas nessa semana ele não conseguiu repetir o mesmo feito, né? Infelizmente. É, Mas ainda outra assim, né? equipe, outro Calor, plano, né? Um plano feito de jogo feito para aniquilar perfeitamente. o calouro, né? E 4 derrotas Perfeitamente. fora de casa. Isso É, não tem nem o que falar, né? pois é. Pois é, realmente uma divisão também bem disputada. Acho que os Jaguars vão acabar levando ainda no final das contas. Ainda temos metade da temporada pela frente, mas a verdade é que os Colts estão por maus bocados, os Texans estão aí meio que cambaleando agora com atuações melhores, então vamos ver. E os Titans aí amargando a lanterna da divisão, né? Então vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos, mas por enquanto. Tu acha que sai aqui um candidato para wildcard aqui nessa divisão, aqui nessa FC Sul aqui, ou não vai dar? Não posso fazer isso. Difícil, né? É Difícil, difícil. viu? É difícil. Olha, eu particularmente falando, gostaria muito de ver os Texans, mas eu não Com sei se vai dar. certeza, com certeza. Esse é o sentimento, mas assim, eu acho que espera demais, né? Do primeiro Verdade. anista, de uma equipe que Expectativa ainda não tem uma altíssima. defesa tão boa, Verdade. né? Mas Vamos ver, vamos quem ver. sabe. Mas gostaria, eu compartilho do sentimento, gostaria muito. Muito bom, fechamos então a NFC. Agora vamos falar para o outro lado da bola, da NFC, a National Football Conference. Vamos abrir aqui também pela ordem alfabética aqui da NFC Leste, né, com os nossos amigos, né, os nossos brotherly loves, né, do Philadelphia Eagles, que venceram o próprio Dallas Cowboys, né, num jogo Isso. também muito disputado, que fez tudo para perder, né, os Eagles ali, que naquela reta final foi uma sequência de atrapalhadas, mas no final das contas deu bom, e a equipe acabou vencendo agora com 8-1, melhor campanha da NFL isolada, né, das duas conferências aí, mas da NFC também na liderança aí com uma boa folga por enquanto, né? Com os Lions aí como segundo colocados com 6 vitórias. Então são 2 vitórias de diferença por enquanto, né? Mas enfim, o jogo muito bom de Dallas e Filadélfia. O Washington jogou também e venceu, né? Venceu o New England Patriots, conforme a gente já falou há momentos atrás. E para fechar a divisão, a gente tem os Giants. Meu Deus do céu, que falar dos Giants, né? Que temporada ruim, né? Acho que essa é a palavra para descrever, não tem outra coisa. Acho que criou uma expectativa muito alta no ano passado e esse ano não correspondeu. E agora
pior ainda, né? Porque tivemos a notícia de que o Danny Jones, né, o Danny Dimes, né, o nosso queridíssimo camisa 8, vai ficar fora da temporada com um rompimento no ligamento cruzado anterior. Então, acho que o que já era ruim vai piorar. Exatamente. Aquilo que eu falei, né? O Raiders aí com quase 9 sacks aí na partida. Tira o Daniel Jones, machucado, não volta, e o Giants já não tinha o que fazer, né? Com o quarterback titular, e agora menos ainda. Porque esse não foi o primeiro jogo que o quarterback do Giants é extremamente pressionado, Verdade. extremamente apressado. Não é o primeiro. Então, assim, não foi, porque o Daniel Jones e o Giants cedeu. Não. Sei lá, deve ser a quarta partida que tem um índice altíssimo. Uhum. Inclusive, acho que 2 semanas atrás, eu até tinha comentado, o Giants já tinha mais estatística de sacks cedidos que um time que termina a temporada em outros anos. E a Verdade. gente não tinha Tava no batido na ritmo para metade. quebrar. Isso, a gente já não estava na metade da temporada. Então, assim, tem muitos problemas o Giants. Então, infelizmente, é escolher bem ano que vem e recomeçar. Commanders, quarterback novo. Não. Não, é quarterback novo, né? Afinal de contas, cadê? Deixa eu voltar aqui pro jogo. Não, o Sam Cadê o Howell jogo? jogou. Sam Howell. Eu tô trocando com o Dobbs. Eu troquei o Dobbs. Foi mal. O Howell foi mal. Enfim, vence o jogo contra o Patriots, um jogo apertado, definido aí na última campanha, como eu falei anteriormente, interceptação no final. Para a equipe do Commanders, vence um jogo importante, continua na cola do Cowboys, né? Que acabou perdendo para o líder da divisão. E o jogo foi disputadíssimo, foi muito bom de assistir. É aquele jogo que a gente diz que vai ser bom e não erra nem um pouco. Mas o Eagles fez de tudo. Afinal de contas, a última campanha do Cowboys, para quem não assistiu o jogo, o Eagles deve ter cometido. Tipo, eles avançaram 60 jardas, 50 jardas foram de falta. Não, 50 não, uns 45, porque teve um passe lá para o Sid Lamb que foi maravilhoso. Sim, verdade. Sid Lamb jogou o jogo da vida, o melhor jogo da carreira. 191 jardas, né? O jogaço Quase dele. 200 jardas. E o Cowboys jogou melhor e não venceu, né? Não conseguiu converter no final. O Eagles, na última campanha lá, dentro da red zone, dentro da linha de 10, consegue botar o Cowboys para trás, que depois erra, faz false start. Então, assim, o último quarto foi muito faltoso das equipes e faltas individuais, e que acabou dando essa terceira vitória seguida para a equipe de Filadélfia e deixa o Cowboys, não vou dizer numa situação ruim, mas talvez numa contagem mais apertada para se posicionar melhor num jogo em casa, por exemplo, nos playoffs. Mas, enfim, o Cowboys é uma equipe muito boa, não tem como não imaginar que não vá para os playoffs, mas que a campanha deles hoje, 5-3, não pareça, né? Não mostra assim, podia estar 6-2 como o Lions, ou até 7-2, né? Enfim, jogão, o melhor venceu e não vou dizer quem errou mais, porque quem errou mais foi o Eagles, você deu mais jardas, mas enfim, coisas e coisas, né? O Cowboys tinha que ter vencido esse jogo porque tinha total condição e tinha a bola para vencer no final. Verdade. Foi uma sequência de atrapalhadas no final ali, foi um pouco assustador. Eu achei que o Dallas levaria, mas acabou que o Philadelphia venceu. Só falando aqui também rapidinho, o Philadelphia folga nessa semana 10, tá? A gente não comentou na semana, aliás, na conferência americana, falamos dos Dolphins, também temos o Kansas City Chiefs também que ele vai jogar nessa semana 10, e Philadelphia também é outra equipe das 4, temos mais uma que é o Los Angeles Rams, também vamos falar mais adiante. Mas é isso, né? Uma divisão também bem bagunçada. Acho que os Eagles aqui, acho que é unânime, né? Melhor equipe da NFC, pelo menos, né? E quem sabe até da NFL. Será que dá pra gente considerar isso ou não? Exato. Se pegar os primeiros, é o Super Bowl do ano passado e é isso aí. É verdade. Não sei se num confronto contra os Chiefs levaria melhor, mas acho que seria bem interessante no mínimo. Uhum. Muito bom. Olhando agora para lado oeste da coisa na NFC, nós temos os 49ers que folgaram nessa semana, não jogaram. Temos o Seattle Seahawks com ambas as equipes com 5-3 aqui. Né? Seattle foi espancado pelo pobre Seattle Seahawks, foi espancado pelo Baltimore Ravens, né? Que pela segunda vez seguida vence uma equipe de boa campanha, né? Também fez a mesma coisa contra o Detroit Lions, então aí um predador de equipes de campanha positiva por enquanto, né? E depois aqui na parte de baixo da tabela, aqui na NFC West, nós temos os Rams que jogaram e venceram também, uma atuação ruim, né? Uma notícia também Perderam, triste. né?
Perderam, aliás, perdão, desculpa, perderam sim pro Green Bay Packers, né, 20-3, ou 27, 20-3. 20-3. E também o Matthew Stafford, né, lesionado, né, não sei se volta a jogar nessa temporada também, porque inclusive a equipe contratou o Carson Wentz, né, para esses jogos aí, teve que jogar com o Brett Rypien, mas não foi uma grande atuação dele, até acho que isso acabou movimentando aí esse mercado, trazendo aí o Carson Wentz aí, um veterano aí da liga, para poder compor o elenco de quarterbacks da equipe. E depois, por último, a gente tem o Arizona Cardinals também, que foi derrotado por 27-0, perdeu seu quarterback reserva, né, já que o Joshua Dobbs foi trocado aí na semana passada, no trade deadline aí para o Minnesota Vikings, e o Kyler Murray está próximo de um retorno, mas enquanto isso também são terras arrasadas lá em Arizona nesse momento, né? 49ers precisava da folga, perdeu 3 jogos seguidos, era a equipe que sensação, e de uma hora para outra começou a... perdeu 3 jogos seguidos. Não é o pior dos mundos, é líder da divisão, tá indo para os playoffs, eu acho que é uma equipe que vai voltar melhor, é uma equipe excelente, mas não condiz ter a mesma campanha que o Seattle Seahawks, por exemplo, é 5-3, por mais que o Seahawks perdeu, podia aproveitar essa folga aí do 49ers e liderar, mas realmente não teve nenhum tipo de ação contra a equipe do Baltimore Ravens. Eu acho que o Seahawks é isso, é uma equipe um tanto mais morna, mais morna para quente, obviamente, mas enfim, né? Um jogo como esse contra o o famoso Ravens, mais ou menos, mais para mais, né? só que assim, contra o jogo contra o Ravens foi completamente rendido, né? Então, acho que esse é o sinal de alerta. Já o LA Rams, essa contratação do Carson Wentz me incomoda, porque por mais que eu tenha até uma camisa do Wentz do tempo de Eagles, comprei porque estava barato, né? Eu acho que é um alerta que talvez o Matt Stafford não volte, tá? Não volta para a temporada e eu acho que não volta para a NFL. Já venceu os seus Super Bowls, agora já é a segunda, depois do Super Bowl, a segunda temporada seguida que ele se lesiona, ele já não é mais um jovem. Não sei, essa contratação do Carson Wentz me pegou de surpresa, porque é um quarterback de um calibre ok, vai jogar com um bom staff, o coaching staff. Então, assim, eu fiquei surpreso, não esperava essa contratação do Carson Wentz e curioso para ver o que vai acontecer. Vai resolver os problemas do Los Angeles Rams? Acho pouco provável, porque nas últimas semanas tem tomado muita pressão o quarterback também, e é um dos motivos do Matt Stafford ter se machucado. Mas enfim, vamos ver, porque aí é uma equipe que pode se reinventar. 3-6 pode de repente ocupar aí a vaga do Seahawks, ao contrário do que está acontecendo na AFC, com muitas equipes com 5 vitórias e tudo mais, a NFC não está assim. Então, o Rams, se engatar uma boa marcha aí numa sequência generosa, porque também folga, né? Então, assim, contrata o quarterback novo, você vai ter praticamente 2 semanas até o próximo jogo, essa semana inteira da contratação, né? Mais a folga e até a próxima partida. Então, assim, de repente pode surpreender, né? Na semana 11, na semana 11, né? Voltando aí e vencendo. Então, assim, dentro da NFC, eu acho que o Rams ainda tem uma chance. Dentro da divisão, ocupar a segunda posição é possível. Mas, enfim, só o tempo dirá. E o Cardinals tem aí o Kyler Murray ativo, mas 1-8 é absolutamente impensável achar que a equipe vai para os playoffs. Mas se a equipe melhorar com o Kyler Murray, né, pode ser um bom ensaio para a próxima temporada, com toda certeza. Exatamente. Muito bem colocado aí. Eu também acho que as coisas estão meio bagunçadas. São Francisco, quem sabe, pode aproveitar esse tempo aí de recuperação. Rams folgam agora, voltam na semana 11. E vamos ver como é que vai ser esse futuro da equipe agora com o quarterback, né? Muito provavelmente o Stafford já estava na reta final da carreira, né? Ainda está, na verdade, né? Porque não temos notícias oficiais. Mas obviamente essa sequência de lesões não ajuda o cara a querer voltar, né? Mas agora que ele conquistou o tão sonhado Super Bowl, fez o que fez, né? Tem números recordes aí, coisas. Então acho que ele é um cara que acho que deve estar satisfeito com o que apresentou até agora. Vamos ver. Muito bom. Partindo para a NFC Norte aqui, então. Agora a gente vai falar dessa divisão que é extremamente tradicional. Tivemos os Lions de folga nessa semana agora.
A equipe lidera a divisão com 6-2, né? Acabou de vir de uma derrota bem expressiva contra os Ravens, mas teve a semana para poder repensar e volta a atuar nessa semana 11 agora, né? Contra os Chargers, um jogo também não tão fácil, mas acho que facilmente vencível pela equipe de Detroit aí. Tem as ferramentas para poder fazer acontecer, mas vai ser difícil. Os Vikings tiveram o seu quarterback lesionado, né? O Kirk Cousins aí fora da temporada com uma ruptura no Aquiles, né? Então, também aí uma notícia bem triste para a equipe do Minnesota, mas ainda assim não foi o suficiente para parar a sequência de vitórias, né? O Joshua Dobbs, trocado dos Cardinals, entrou, fez uma atuação também ali na campanha final para poder levar a equipe para a vitória e venceu, né? Agora engata uma sequência de 4 vitórias seguidas e toma essa segunda colocação, né? Já tinha tomado já na semana passada, mas aí afirma com 2 vitórias de diferença agora para o Green Bay Packers com 5-4, enquanto os Packers, que também venceram, agora pulam para sua terceira vitória na temporada, né, até então. E os Bears perderam, né, para os Saints nesse domingo agora. Então, também uma equipe, né, com seus probleminhas aí, inclusive mandar um salve aí pro nosso amigo Varejão, né, tava lá conversando com ele, e a gente sempre fala um pouquinho mal dos Bears, mas é que, cara, me desculpa, o teu time não faz muito, não ajuda muito, cara. A gente até tenta, eu queria muito ver o Justin Fields aflorar, mas a verdade é que ele não tem conseguido tanto sucesso assim, e a equipe também não tem tido aquela mística ao redor, né? Esse jogo do Bears, né, o Fields está fora, né? Acho que é a segunda semana já que ele não joga, então o Tyson Bagent jogou, mas 3 interceptações Difícil, né? demais, né? 3 interceptações é difícil, por mais que ficou uma posse de bola, né? E, então isso mostra também o quanto o Saints, que a gente vai falar na próxima divisão também, por mais que lidera, é uma liderança meio manca, né? Mas enfim, os Bears realmente precisam achar um quarterback, que eles, desde o Rex Grossman, que foi até o Super Bowl em 2005, 2006, a temporada 2006, o Super Bowl foi em 2007, se não estou enganado. alguma coisa assim, e ele não era bom quarterback, né? A defesa que levou o muito Bears, pelo então assim, o contrário, né? Bears tem que aprender a escolher o Mahomes da vida, não o Trubisky, sabe? Então assim, o Bears tem alguns problemas de feeling aí para algumas decisões. E aí tem o Justin Fields, que jogou muito bem nas 2 vitórias, e aí se lesiona, então são 2 derrotas seguidas agora. Enfim, né? Mesma campanha praticamente do Cardinals, mesma situação, não tem aspiração. Packers começou com 2 vitórias, aí já perdeu 5 jogos, e agora ganhou 1 de novo, mas contra um Rams sem Matt Stafford, então assim, né? Com ele, será que seria diferente? Então, o Packers e o Bears eu vejo que não tem muito para onde ir, talvez se posicionar melhor para algumas escolhas e do draft e tudo mais, ou fazer algumas negociações interessantes. Acho que esse é o caminho para eles. Põe de água fria para o Vikings, perder Kirk Cousins depois de 4 vitórias, né? 3 vitórias seguidas, essa veio ser a 4ª já sem ele. Dobbs veio aí no finalzinho da janela, o engenheiro da NASA vence o jogo de forma heróica. Mas assim, putz, será que vai ter gás, né, para pegar essa equipe do Vikings, que não é uma equipe ruim, tem 4 derrotas, mas não era uma equipe de ter 4 derrotas, né? Então assim, acho que esses desastres todos acaba sendo uma coisa boa para a equipe de Detroit, mas enfim, eu não vejo. A gente precisa ver mais como é que vai ser esse novo Vikings com um novo quarterback, porque a gente estava falando de um quarterback que podia lançar 400 jardas um jogo. E agora você tem Joshua Dobbs, que ainda não teve jogo. É o ano do Dobbs, né? Jogou em uma equipe, ganhou, perdeu, agora veio para uma equipe melhor. Eu acho que ele recebeu uma certa promoção aí, mas a gente precisa entender como é que vai funcionar, porque é uma equipe nova, exatamente meio da temporada. Precisa dessas 9 vitórias que tem pela frente, então é complicado aí prever o futuro do Minnesota Vikings. E muita gente subestima, mas o Kirk Cousins, na verdade, ele tem sido muito o pilar dessa equipe do Minnesota, porque as estatísticas dele nas últimas 2, 3 temporadas são estatísticas muito impressionantes, tá? Estatísticas que batem de frente com Patrick Mahomes, com Aaron Rodgers, prateleira de cima, tá? Infelizmente ele não tem tido todo o sucesso, porque ele tem aquele probleminha com os jogos de prime time,
né? E nas pós-temporadas também não teve todo o sucesso, mas ele é um cara que segurava muito os Vikings, né? Muitas partidas ou ganham ou perdem por uma posse, mas é muito por conta do desempenho do Kirk Cousins, né? Acho que ele é um cara muito vital para isso e agora vamos ter que ver como é que vai ser essa dinâmica toda sem ele. Eu também acho que vai ser difícil para Minnesota aqui, mas a equipe também conseguiu vencer a primeira, vamos ver se consegue manter a sequência, porque são 4 vitórias seguidas e acho que pode beliscar um wildcard, quem sabe, vamos ver, né? Mas acho que a divisão aqui está bem favorável para os Lions com todo esse cenário aí, a equipe finalmente pode e deve, né, ao meu ver, vencer essa divisão aí depois de tantos anos, né, de luta aí. Será que a gente consegue achar uma vaga de wildcard nessa divisão aqui, Evan? O que tu acha? Não. Se ela existir, ela é do Vikings e, como eu falei, a gente precisa entender como é que vai funcionar essa dinâmica aí do Dobbs jogando. Por quê? Porque você tem um Seahawks que ganha alguns jogos interessantes, né? Você tem Cowboys e Commanders que jogam melhor, talvez, do que o Vikings provavelmente jogará, né? Porque, afinal de contas, Sam Howell é um dos 5 quarterbacks que mais lançou. Kirk Cousins, como você falou, é o sexto. E já está aí há uma semana fora, né? Era o terceiro quarterback com mais touchdowns lançados, 18. Tua é o que tinha 19. Então, assim, que nem você falou, Kirk Cousins era um fenômeno, é um fenômeno. Tem esses problemas com jogos mais importantes, mas, enfim, é uma perda muito grande para o Vikings, é muito grande. Então, assim, tem que entender como a equipe vai se comportar. Não sei se tem uma vaga de playoffs além do líder da divisão, né, na NFC Norte. Eu também acho que não vai rolar, mas nesse momento a equipe estaria classificada se acabasse agora, né? Então, ainda resta Exato. esperança, mas eu também acho difícil olhar para frente e ver um cenário muito positivo, porque essa mudança de quarterback nunca é fácil, né? Ainda mais quando você passa de um cara que era regular, né? No mínimo, talvez não espetacular, mas pelo menos regular, para um cara que não tem toda essa regularidade, né? Tem pouca experiência também como titular, que é o Joshua Dobbs. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu também acho difícil o Minnesota aí beliscar essa vaga. Mas quem sabe, por enquanto tá lá, se manter aí uma sequência, quem sabe pode também figurar entre as equipes da NFC na pós-temporada. E fechando aqui a nossa queridíssima NFC, nós temos a NFC Sul, que também está disputadíssima, né? A gente tem os Saints, que venceram nesse fim de semana agora, né? Contra os Bears, que a gente comentou do resultado há pouco, com 5-4, liderando a divisão, né? Acabou de assumir a liderança. Depois a gente tem os Falcons, que foram derrotados pelos Vikings né, nesse grande jogo também, 31-28, uma grande atuação aí do Joshua Dobbs, que a gente já começou. Então essa derrota acabou trocando a liderança de posição, que os Falcons eram os líderes na semana passada, e agora passam a ser os Saints, né? E os Bucks, que estão 3-5, também jogaram e perderam ali para o Houston Texas, um jogo que seria muito importante de vencer, mas detalhes aí acabaram impedindo a equipe dessa vitória, principalmente um detalhe grande chamado CJ Stroud, que teve uma grande atuação. E por último, os Panthers também, né? Que agora com 1-7 figuram aí a lanterna da NFL, juntamente com os Cardinals, né? Que estão duas equipes aí com apenas uma vitória até então na temporada. Cara, é difícil. Acho que aqui é uma divisão bem aberta, talvez a mais aberta que a gente tenha, né? É uma divisão aberta, não tem favorito. Quer dizer, para mim o favorito é o Bucks, mas aí você tem 4 derrotas seguidas, entendeu? Lógico, esse jogo aí contra o Texans, 39-37, cara, é muito dolorido. Mas, por exemplo, o Bucks perdeu de 13-16 para o Falcons. É um confronto de divisão, uma posse de bola. Então, assim, é aí que mora esse momento, né? É aí que fica as complicações, né? Mas eu acho que o Bucks vai liderar essa divisão. Eu acho que é um time que joga melhor. Marcar 30 e tantos pontos mostra isso. O Saints, o Falcons e o Panthers marcar 37 pontos numa partida, eu acho que nem contra a pior defesa vai conseguir, porque, enfim, né, você não tem o Mike Evans a vida e tudo mais que o Bucks tem. Então, eu acho que o Bucks ainda vai liderar essa divisão. Tá? Não acho que o Saints, com esses altos e baixos aí que tem apresentado, vai conseguir. O Falcons também tem muita gente nova e aí perde um jogo que tinha que ter ganho, né? Troca aí a liderança. Enfim, não boto fé na constância. Eu acredito muito no Bucks aqui nessa divisão.
Muito bom. Eu vou discordar um pouquinho aqui. Eu acho que os Saints vão levar essa divisão, tá? Eu acho que eles estão engatando uma sequência melhor. Derek Carr teve mais uma atuação É legal. Não foi verdade, sim. lá estelar, mas ainda foi regular. 2 touchdowns, nenhuma interceptação, que é muito importante. Na semana passada também ele teve uma atuação muito boa, né? Contra os Colts, né? Um jogaço também, tiroteio 38-27. Ele também passou das 300 jardas também, 2 touchdowns. Então, quem sabe se encontrar um momento, eu acho que o grande diferencial aqui defesa, né? A defesa do Saints hoje talvez, Isso aí. provavelmente é a melhor das 4 que a gente tem nessa divisão. E se o ataque conseguir engatar uma coisa, é muito parecido com os Jets, assim, acho que se tem uma defesa boa, se o ataque conseguir fazer o básico, eu acho que é uma equipe que pode vencer essa divisão. Os Falcons acho pouco provável por conta do cenário do quarterback, né? A equipe, inclusive, acabou trocando, né, o seu sign-on caller, como a gente gosta de chamar nos Estados Unidos, né? Era o Desmond Reader, ele foi pro banco, quem entrou foi o Taylor Heinicke, né? Uma decisão também que eu não imaginava que fosse acontecer, mas acabou acontecendo, né? A equipe acabou sendo derrotada, mas não acho que os Falcons vão ameaçar muito por conta dessas mudanças aí, sem ter esse cara aí, o grande pilar do ataque, acho que vai ser difícil, né? Então, vamos ver. Mais uma divisão também que tá bem aberta aí. E, cara, que é isso, né? Grande semana, grandes resultados. Passamos a régua aqui nos resultados que a gente tem nas classificações. E agora a gente não pode deixar de falar da nossa semana 11, né? Porque, aliás, semana 10, né? Semana 9 10. aconteceu, semana 10 vai rolar agora, né? Temos mais um jogo na Alemanha, né? É isso. Nesse É o último na domingo, Europa. o É o último último na jogo da Europa. Europa, né? O último jogo internacional que teremos aqui, não teremos o jogo do México nesse ano, né? Tivemos algumas edições ainda no passado, mas esse ano sem previsão. E, cara, acho que temos alguns confrontinhos legais aí. NFL Europa chegando à final. Vai lá, me dê os teus 3 jogos aí que você vai querer marcar estrelinha no calendário ali para acompanhar. Olha, um jogo que eu quero ver é Bears e Panthers, porque é um jogo dos esperados, né? Uma vitória contra duas, é um jogo de quinta-feira. Enfim, estou curioso para saber como é que vai ser esse jogo com o Bryce Young, né? Se ele vai ter um bom desempenho ou não, talvez com uma equipe que acho que não vai ser tão agressiva. Então, eu estou curioso porque justamente é um jogo de final de tabela e é aquele jogo que pode também dar 30-31, 30-37, uns placar que nem existe, assim, vai lá para o score e ganha, entendeu? Acho que é um jogo Os jogos de muito equipes que não tem nada a perder sempre são muito bons, né? exato. Então você vai ter mais conversão, você tem fake punch, sabe? É o tipo de jogo que acontece muito mais, é um jogo mais divertido de assistir e é um jogo de prime time. Então, assim, é um jogo importante até para os próprios atletas, porque é o único jogo da noite. Como a gente sempre, eu pelo menos gosto de destacar, né? Ravens e Browns, essa divisão, não tem como a gente falar assim, não assiste, que todo confronto de divisão, dessa divisão, tem que ser assistido. Ravens vem de 2 partidas em que ele dominou as equipes de uma forma ímpar, e o Browns tá nos playoffs, né? A gente olhar para a figurinha hoje está nos playoffs, então é um grande jogo também de se ver. E eu acho que os nossos times também farão aí uma partida muito interessante no domingo à tarde, Lions e Chargers, porque o Lions já se mostrou que tem algumas fragilidades, o ataque do Chargers é realmente uma bomba relógio, né? Tanto para uma coisa boa quanto ruim. Então, assim, eu acho que é uma receita de Chernobyl bem grata aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo animadíssimo. Chargers e Lions, Ravens e Browns e Bears e Panthers. Estou aqui pelo Perfeito. entretenimento, tá? Muito bom. Ótimas escolhas. Bom, eu preciso destacar mais alguns joguinhos aqui também que eu bati o olho aqui, achei interessante. Eu acho que Vikings e Saints vai ser um jogo bom. As duas equipes com campanhas aí 5-4, né? Acho que um confronto direto que pode acabar decidindo uma classificação para a pós-temporada, É eventualmente, né? Se isso verdade. for de fato. Mas acho que tem tudo para ser um jogo legal, com dois ataques ainda tentando se encontrar direito, né? Joshua Dobbs, mas a gente olha para os elencos também, são elencos muito legais, então acho que vai ser um jogo movimentado também, né? Importante ressaltar também que nós tivemos agora as mudanças do horário, né? Então os jogos estão começando uma horinha mais tarde, tanto né, os Estados Unidos aí saindo do horário de verão, né? Então os jogos de prime time aí na parte da noite começam às 10, os jogos, exceto o do domingo de manhã, né? Que vai ser na Alemanha, 11h30, os outros jogos 15 horas, né? E os 15 outros, horas. o segundo horário, a partir das 18h05, né? Alguns começando às 18h25 aí também, como é típico, né? Então,
Outro jogo também que eu acho que eu vou circular aqui com carinho, Jacksonville Jaguars e San Francisco 49ers. Acho que é um jogo também muito interessante. Os Jaguars vêm de uma sequência boa, os Niners de uma sequência ruim, porém, os elencos acho que são bem equivalentes. Talvez até uma vantagem aí para o 49ers, aí, que tem um elenco um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais com experiência, que se conhece mais, né, joga mais tempo junto. Acho que isso faz uma diferença. E os Jaguars estão vindo uma boa sequência, então acho que tem tudo para ser um embate bem interessante de a gente observar. E esse jogo aqui, as duas equipes vêm de folga, tá? Verdade, também tem esse detalhe, né? Duas equipes aí teoricamente frescas para entrar em campo aí nesse primeiro horário de domingo. E também no primeiro horário, eu acho que é um outra estrelinha aqui, que é Cincinnati Bengals e Houston Texans. Eu acho que esse jogo também vai ser bem movimentado, os Bengals aí numa sequência muito boa, os Texans de uma vitória extraordinária, brigando pela sobrevivência na temporada, por uma classificação após temporada. Não vai ser fácil, obviamente, o adversário é a altura, mas também acho que tem tudo para ser um jogo bem de bastante pontuação, tá? Suas defesas aí com seus probleminhas aí, mas os ataques também afiadíssimos nesse momento da temporada, então eu acho que esses 3 jogos aí também vão movimentar aí nosso fim de semana de NFL. A gente aqui tranquilamente poderia adicionar, até aproveitar e tocar aqui, Seahawks e Commanders, as duas equipes aí estão 5-3, 4-5, chances de playoffs, eles precisam dessa vitória também, vai ser um jogo interessante, no domingo das 6 horas. O jogo de segunda-feira, Bills e Broncos, eu tô achando que o cavalo vai cometer o crime, tá? Olha, entendeu? Não duvido não, hein? Duvido não, hein? E temos também Patriots e Colts, também um jogo interessante, né? As fases não são tão boas assim, mas geralmente esse jogo aí pega um pouquinho de fogo aí. Né? O histórico recente aí tem sido bom. Mas, cara, que semana maravilhosa, né? Semana 10 aí que tá para acontecer, né? Chegamos aí na metade da temporada e, cara, mais uma semaninha de NFL, de bastante bola oval rolando, né? Rolando não, voando, na verdade, né? Ou também correndo também. Então temos todas as opções chutando. A gente gosta de pontuação, a gente gosta de bastante futebol americano. Um abraço a todos que acompanharam aí, agradeço muito pela presença. E, Eve, tá com você, um grande abraço. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tem muita coisa acontecendo, né? Aí encerrou a janela de trocas, então, assim, algumas coisas loucas acontecendo. Eu não tenho certeza se ela já encerrou, porque tinha até um murmurinho aí de tirar o Davante Adams do Raiders, mas enfim. Semana 10. Pensem nisso, semana 10 passou a metade e... Passa muito rápido, né? Exato, vão literalmente voando e, bom, agora não tem mais tempo, né? Não tem como se reinventar, né? Eu acho que são poucas equipes que a gente já comentou que tem essa chance, então, enfim, na semana que vem a gente vai comentar sobre tudo essa insanidade que está prometendo e reforçando aqui, Chiefs e Eagles, as melhores equipes de suas conferências estão folgando, tá? Então, né, semana 10 aí é para muita gente correr atrás desse prejuízo, inclusive para aproximar dessas duas equipes e buscar elas na semana 11. Então, essa semana 10 ela é realmente chave para muitas campanhas. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Era para dar o tchau e hoje eu estou falando outras coisas. Eu, né, tomei café, estou cafeinado. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Deixa o like, comenta, compartilha. E semana que vem a gente está aqui porque tem mais NFL. É isso aí. Um grande abraço.